Fala pessoal, INSS Digital trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos falar sobre o aspecto contributivo do trabalhador intermitente. Com a reforma da Previdência é muito importante saber como ficou essa contribuição do trabalhador intermitente, né? Então, antes de falar para vocês sobre esse aspecto, primeiramente vamos falar quem é esse trabalhador. A Lei 13.467, de julho de 2017, ela alterou a CLT no seu artigo 443, incluindo essa parte final aqui da redação. Ó. Então vamos ler aqui o artigo 443, né? O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Então, aqui o parágrafo 3º ele fala como que funciona esse contrato, né? Considere-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação, tem que ter subordinação, né? Não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade, ou seja, tem que ter alternância, ele tem que trabalhar, digamos que um dia, outro dia ele já não trabalha, ou então trabalha 2 dias seguidos, fica alguns dias sem trabalhar, né? Então tem que ter essa alternância aqui. Determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então esse trabalhador intermitente, ele terá o seu pagamento determinado em horas, dias ou meses. E aqui o artigo 452A da CLT, né, diz o seguinte, que o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho. Ou seja, na carteira de trabalho tem que estar escrito lá que é trabalhador intermitente, né, e tem que ter o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo, ou seja, o valor da hora não pode ser menos do que o valor do salário mínimo, caso ele trabalhasse mensalmente, né? Então, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Ou então, o salário dele não pode ser, por hora, inferior ao daqueles trabalhadores que exercem a mesma função no mesmo estabelecimento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o valor da hora dele seja R$5. Ele trabalha 4 horas por dia, 10 dias por mês. Então, no final do mês, ele receberá o valor de R$200, porque ele trabalhou só 10 dias e só 4 horas por dia, né? Normalmente, os trabalhadores, eles têm uma jornada de 8 horas por dia e trabalham 30 dias, né? Claro que tem o descanso do final de semana, certo? E vamos falar para vocês então um exemplo aqui de trabalhador intermitente. O garçom. Por quê? O garçom normalmente não tinha sua carteira assinada. Ele trabalhava, só que não contribuía com o INSS, não tinha direito a FGTS, não tinha direito a nada. Ele fazia um contrato verbal lá com o empregador no final pagava ele e ele não tinha direito a mais nada, né? Se ele precisasse de algum benefício do INSS, ele não teria esse direito. Hoje não. Com essa situação, o empregador já pode assinar a carteira dele, informando quanto que ele recebe por hora, né? E aí, nós temos um exemplo aqui que o garçom ele pode trabalhar de noite em um bar, né? E de manhã ele pode ser um técnico de informática, prestador de serviço, né? Ou então ele pode trabalhar de manhã em um estabelecimento e à noite em outro, correto? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Essa lei ainda trouxe o parágrafo 5º aqui, que diz o seguinte: o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, ou seja,
no período que ele não estiver trabalhando para o empregador, ele não ficará à disposição do empregador não, né? Ele poderá trabalhar em outro estabelecimento, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes, certo? Então vamos fazer uma simulação aqui. Digamos que ele trabalhe de manhã na empresa A e à tarde na empresa B, né? Então o valor hora na empresa A é de R$5 e na empresa B de R$6. Ele trabalha 4 horas por dia em uma e 4 horas na outra, certo? E trabalha 10 dias só, né? Colocamos aqui 10 dias, então ele trabalhou 10 dias e recebe na empresa A, no final das contas, ele receberá R$200 e na empresa B 240. Lembrando que ele vai trabalhar apenas 10 dias, né? Ou então ele pode trabalhar 10 dias em uma, 10 dias em outra, né? E no final das contas ele receberá R$440. Né? Juntando as duas empresas, ele receberá esse valor de R$440. Bem, e aí o parágrafo 8º diz o seguinte: o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária, aqui que é o importante para a gente, né? E o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal. Ou seja, se ele receber abaixo do mínimo, o empregador só efetuará a contribuição no valor abaixo do mínimo, de acordo com o valor que ele recebeu, e fornecerá ao empregado comprovante de cumprimento dessas obrigações. Bem, então a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, ela alterou o artigo da Constituição, e isso é aqui que a gente entra, né? Porque antigamente o funcionário, quando ele era empregado, não importava o valor que ele recebia. Se ele recebesse abaixo do salário mínimo, mesmo assim aquela contribuição daquele mês contaria para que ele pudesse receber o benefício, né? Agora, com essa mudança aqui, ele já não pode receber mais. Por quê? Vamos ler aqui o que aconteceu aqui, a alteração na Constituição Federal. O artigo 195 acrescentou o parágrafo 14, né? Essa emenda constitucional acrescentou o parágrafo 14 no artigo 195. E diz o seguinte: o segurado somente terá reconhecido como tendo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Então isso aqui foi o que eu expliquei para vocês, que só terá reconhecida a competência se a contribuição for igual ou superior ao mínimo exigido, que é referente ao valor do salário mínimo, né? Bem, então é por isso que eu trouxe para vocês o contribuinte trabalhador intermitente, porque em vários casos ele vai ter o seu salário abaixo do mínimo. Bem, então aqui, ó, o artigo 29 dessa emenda constitucional, ele trouxe algumas formas para a gente poder ajudar esse trabalhador intermitente, sendo que nem sempre ele vai ter a sua contribuição em cima do salário mínimo. Muitas vezes vai ser abaixo. Então tem várias formas dele conseguir fazer com que essa contribuição chegue ao valor mínimo, né? Então são 3 formas, na verdade. Uma é complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. 2, utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra, ou agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Então agora nos próximos slides nós vamos ver como que funciona cada um desse inciso aqui, tá? Então primeiro vamos falar aqui da complementação. Bem, complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Ou seja, digamos que no mês de janeiro ele recebeu R$500, né? Após ter feito seu trabalho lá com o empregador e tal,
o valor que ele recebeu no final do mês foi de R$500. Então o empregador fez a contribuição, né, em cima desses R$500, só que ficou faltando 545, né, porque o valor do salário mínimo é 1.045. Então ficou faltando 545, né, e o que acontece? Ele poderá fazer o pagamento de uma guia da Previdência Social, GPS que a gente fala, né, em cima desses R$545. E nesse caso, a alíquota é de 7,5%. Né? Aí tem que consultar a tabela por que é 7,5%, né? Porque de acordo com o salário que ele recebe, ele tem uma alíquota para pagar. Tá certo? Então, 7,5% em cima de R$545, é sempre em cima do que falta, vai dar R$40,88. Então ele tem que fazer uma GPS no valor de R$40,88. Né? Da mesma forma que nós estamos em fevereiro, digamos que ele recebeu R$600 em fevereiro, então ficou faltando R$445, uma GPS na alíquota de 7,5% em cima de R$445, vai dar R$33,38. E aqui a gente pode seguir os mesmos exemplos para março e abril, né? Bem, essa foi a complementação. E agora nós vamos falar sobre a utilização, que é o inciso 2. Utilizar o valor da contribuição que exceder o mínimo, o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra. Ou seja, aqui no exemplo, o segurado empregado, ele recebeu R$600, né, pelos seus serviços, e como prestador de serviço ele recolheu no valor de R$500. Então juntando tudo deu R$1.100, né, no mês de janeiro. Ficou acima do mínimo, porque o valor do salário mínimo é R$1.045, né? Então certo, vamos para fevereiro aqui. Fevereiro, ele como empregado R$500, prestador de serviço R$400, no total deu R$900. Março, 500, empregado 500, contribuinte individual, no total R$1.000. Abril, R$500 como empregado, 700 como prestador de serviço, no final das contas deu 1.200. Então, da forma que está aqui, esse mês aqui não conta, mês de fevereiro não conta, porque não alcançou o mínimo, e o mês de março também não alcançou o mínimo, né? Então eles não vão contar. Então vamos ver como fica aqui para fazer essa utilização. Nós vamos pegar aqui o mês de janeiro, nós podemos ver que ficou acima do mínimo aqui, o mês de fevereiro ficou abaixo, então nós vamos fazer a utilização com esses dois meses aqui. Vamos retirar o excedente daqui e jogar para o mês de fevereiro, vamos ver como que fica. Então o mês de janeiro ficou com 1.045, né, porque nós tiramos o excedente, né, e aí o mês de fevereiro com 955, porque tiramos R$55 daqui e jogamos para cá. 55, 900, 955. Mesmo assim ainda não alcançou o mínimo, né? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer as contas aqui com março e abril. Vamos tirar o excedente aqui de abril e jogar para março, né? Nós tiramos aqui R$45, porque o máximo a gente só pode jogar até o salário mínimo, não pode ultrapassar, né? Tiramos R$45, colocamos aqui em cima de R$1.000 e deu R$1.045 no mês de março. O mês de março já passou a contar, que não contava antes. E o mês de abril, nós tiramos R$45 e ficou com R$1.155, né? E agora vamos dar continuidade. Nós vamos pegar o mês de abril então e tirar o excedente aqui para completar o mês de fevereiro. Vamos ver como que fica. Então aqui o mês de fevereiro, nós precisávamos de R$90 aqui, tiramos R$90 aqui do mês de abril, jogamos para cá, ficou R$1.045. E o mês de abril ficou com R$1.065, porque nós tiramos os R$90 daqui para jogar para o mês de fevereiro, né? Então agora o mês de janeiro já conta, fevereiro conta, março conta e abril também conta. Sendo que antes, no início, só contava o mês de janeiro e o mês de abril.
e o mês de fevereiro e março não contava, certo? Então essa aí é a utilização. A última forma agora é o agrupamento. Vamos ver como funciona o agrupamento, né? O inciso 3 diz o seguinte: agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Ou seja, nós vamos pegar várias contribuições que não alcançaram o valor mínimo e vamos juntar para ver quantas contribuições a gente pode conseguir, quantas competências a gente pode conseguir que alcance esse valor mínimo, né? Aqui, no caso aqui, o valor recebido em janeiro foi R$500, fevereiro 600, março 500 e abril 500. Então nenhum desses meses aqui conta, né? Porque não alcançou o valor mínimo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor de fevereiro e juntar com o de janeiro, né? Até o limite de um salário mínimo, né? Então aqui, para alcançar o salário mínimo aqui, que é 1.045, nós precisamos de R$545. Então vamos tirar 545 aqui do mês de fevereiro e jogar para cá, e aí ele vai dar 1.045, certo? E aí o de fevereiro ficou com 55, né? E o de janeiro já passou a contar. Fevereiro ficou com R$55 de saldo aqui, e agora vamos ver o que a gente pode fazer para esse de fevereiro contar. Vamos pegar esse 500 aqui de abril, juntar aqui, dá 555, mesmo assim não vai dar, vai ficar faltando R$490. Então vamos pegar o valor de março, R$490 e juntar, que aí vai dar 1.045, e o valor de março vai sobrar R$10, o de abril vai ficar zerado, porque nós pegamos esses R$500 todo aqui para juntar com o mês de fevereiro. E o de março nós pegamos R$490 para juntar com o que faltou aqui para completar R$1.045. Então, o que não contava antes, esses 4 meses não contava, agora já conta 2 meses, né? Janeiro e fevereiro já conta, o mês de março não conta, o mês de abril conta. Ó, não conta também, desculpa. E aí? Então quer dizer que nesse caso aqui, esse mês de março, de abril, não vai contar mais? Não, não é isso. Agora a gente pode fazer a complementação conforme inciso 1. Né? Só pegar o valor que falta aqui, que no caso seria R$1.035, jogar na alíquota de 7,5% e a gente vai ter um valor para pagar a guia. Né? E aqui no caso a gente pegaria o valor total, que é R$1.045, jogava a alíquota de 7,5% e vamos ter um valor também para pagar a guia do INSS. Tá bom? Agora um aviso importante aqui: não se pode fazer agrupamento e utilização do segurado facultativo. Ou seja, se você pagou alguma contribuição como segurado facultativo, você não pode jogar para fazer agrupamento nem utilização das competências em que você recebeu abaixo do mínimo como trabalhador intermitente. Tá ok? Não se pode ser utilizado o 13º salário também para fazer agrupamento nem utilização, e só poderá ser feita a complementação de competência em que houve contribuição. Como assim? Vamos dar um exemplo. Então, pessoal, aqui é um exemplo aqui de como nós vamos fazer essa complementação. Nesse caso aqui, o mês de janeiro já conta, o mês de fevereiro já conta, o de março não conta, de abril não, e incluir aqui o mês de maio também para dar o exemplo aqui para vocês. O mês de março a gente pode fazer complementação em cima de R$1.035, né? Porque houve a prestação de serviço aqui, né? Então no caso ficou R$10, então a gente pode fazer complementação em cima do valor que falta. O mês de abril também a gente pode, tá zerado aqui, ó. Tá zerado, mas houve prestação de serviço, houve a contribuição, né? Houve o recolhimento pela prestação de serviço. Ficou zerado após a gente fazer o agrupamento, tá ok? Então a gente pode fazer complementação em cima do valor do salário mínimo. E o mês de maio? O mês de maio pode? Não. O mês de maio não pode. Por quê? Porque não houve prestação de serviço aqui.
não houve recolhimento à Previdência Social referente ao seu serviço. Então a gente não pode fazer pagamento, né, a complementação desse período. Esse período vai ficar sem contar. Tá ok? Então o vídeo de hoje foi isso. Né, espero vocês aqui no próximo vídeo. Muito obrigado e um grande abraço.